E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo na Santa Paz? Aqui quem tá falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila no Instagram e psicóloga no cinema no YouTube. Hoje, a psicóloga no cinema, né, o meu canal, o meu site, tem o imenso prazer de falar de um filme, né, do meu do meu diretor espanhol favorito, que é o Pedro Almodóvar, e trazendo esse elenco maravilhoso, que é o Antônio Bandeiras e a Vitória Abril. Para quem não conhece, Vitória Abril é essa mulher, que não dá para ver tanto, essa mulher aqui, né? Ela, nessa época, em 1989, ela era uma das garotas do Almodóvar, mulheres que trabalhavam com ele. Bem, quem não sabe, hoje, no Brasil, faz 5 anos que a lei foi sancionada, que está funcionando contra stalkers. Você vê a mulher está andando e tem um homem ou outra pessoa a vigiando. Então, Atami, né, do Pedro Almodóvar, não é assim totalmente stalker, mas tem elementos sobre isso, certo? O personagem do Antônio Bandeiras, né, o Rick, ele era completamente apaixonado, nem poderia dizer isso, né? Ele era obcecado pela personagem da Vitória Abril e ele era um tipo de cara que ele fazia de tudo para conseguir seus objetivos. Ele era tão obcecado por ela que chegou até mesmo a sequestrá-la, né? Então, ele era um cara agressivo, ele era um cara adepto à agressão física. Esse filme tem momentos eróticos entre os dois, tem não consensual, né? Então, no começo, ela não queria, né? E como é que se diz? Ela deixava bem claro para ele, mas, né? Ele era um cara que ele era determinado. Ele só iria deixá-la livre no momento em que ela se apaixonasse por ele. Bem, adoro, né, Pedro Almodóvar, eu sou totalmente Almodóvar, adoro a Vitória Abril, minha atriz francesa favorita, ela está no patamar, para mim, da Fátima Baeza e da Patrícia Vico. Então, quem assistiu Hospital Central sabe do que eu estou falando. Essa série é de 2015, perdão, de 2005, que ficou até mais ou menos 2015. Então, para as pessoas que acompanhavam essa série, vai saber o que eu estou falando. Bem, ele amarrava, tampava a boca dela para ela não falar nada, né? Então, ela meio que virou refém, né, do Rick. E
a violência em si era meio que disfarçada no ato sexual. Mas se você ver, se você continuar, você vai perceber que ele era um cara totalmente possessivo. Ele confundia amor com posse. Então, ela era dele e somente dele, e seria assim pelo resto da vida. E se ela tentasse mudar de rumo, tentasse sair, ele acabava descobrindo e manipulava ela, né? Então ele é um cara que também tem traços de um cara stalker, né? É claro que tem muitos mais outros filmes, mas eu quis trazer esse, né? Almodóvar, grande Almodóvar, né? Aqui está o pôster do filme. E o que eu posso falar da atuação deles, dos atores? Sensacional, né? Eu amo o Antônio Bandeiras, e para eu ter um certo ranço, né, como dizem os mais jovens, foi difícil, mas é complicado, né, cara? É complicado quando a pessoa tem uma idealização romântica, né, e unilateral. Por quê? Porque ele a queria de qualquer jeito, de qualquer, sabe, qualquer forma, de assim, era ela e era ela. Então ele não tentava seduzir com o seu charme. Pô, Antônio Bandeiras, né, cara? Antônio Bandeiras era super charmoso nessa época, né? O seu sangue latino, espanhol, né? E, né, ele talvez fosse inseguro, né? Não acreditava no seu poder de sedução e achava que precisava usar agressão física, mas é complicado, né? Então, outra marca de um cara que stalkeia é uma perseguição persistente associada à fantasia de reciprocidade afetiva. O que isso significa? Ele achava que uma hora ele a venceria pelo cansaço, que uma hora ela iria ser dele. Mas será que vale a pena? Então, esse filme ele mistura romance, humor, erotismo, sim, né? Ele, no início, não ouvia as coisas que ela falava, as coisas que ela... Não, ele não ouvia, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Ele estava determinado, né? Que iria conquistá-la de qualquer forma. Aí eu lhe pergunto, onde termina o desejo e começa a violência? Nesse filme, o desejo e a violência andavam de mãos dadas. Bem, eu gostaria de saber o que vocês acharam desse filme. Se alguém quiser comentar abaixo, fica à vontade. O Almodóvar, às vezes, traz temas importantes, universais, como esse. E Carne Trêmula, por exemplo, também é outro caso de amor obsessivo, mas aí eu vou deixar para outro vídeo.
Bem, eu vou ficando por aqui. Ficam com Deus e até a próxima. Fui!